Fala galera ligada no Todas as Divisões na rede, diretamente do YouTube da Rádio Roquete Pinto. Mais uma semana em que você vai ficar por dentro de tudo que aconteceu no Todas as Divisões da última segunda-feira. E eu, Daniel Santiago. E eu, Gustavo Guerra. É quem ficaremos responsáveis por trazer tudo que aconteceu no universo do futebol de menor investimento. E principalmente, Gustavo, na final do Campeonato Carioca, porque temos ali o Nova Iguaçu que conseguiu bater a equipe do Vasco da Gama e chegou a uma final inédita de Campeonato Carioca, um clube de menor investimento da Baixada Fluminense chegando à decisão do estadual para enfrentar a equipe do Flamengo. Você estava lá no Maracanã, trabalhou na transmissão desse jogo, né? 1 a 0 no Nova Iguaçu, muito merecida nessa passagem para a final. Exatamente, né? Até pelo jogo de ida. No jogo de ida, o Nova Iguaçu já criou para poder vencer o Vasco. No jogo da volta, jogou super bem, jogou ali nos contra-ataques, marcou muito bem e conseguiu o gol da classificação com o Bill. Bela jogada de contra-ataque, passou pelo goleiro Fabrício, Iago, Carlinhos até o Bill jogar a bola nas redes. Fazer a alegria dos torcedores do Laranja da Baixada que estiveram presentes, cerca de 300 torcedores no Maracanã, e classificaram o Nova Iguaçu para a decisão histórica, né? O clube que foi fundado em 1990, 1º de abril de 90, já chegando aí numa final de Carioca, é apenas o terceiro time fora da capital do Rio a chegar a uma final de Carioca. Chegaram em 2012 o Americano, 2005 o Volta Redonda e agora o Nova Iguaçu. E também tem um detalhe, desde 2006 um time de menor investimento do Rio não chegava na decisão do Carioca. Na época foi o Madureira contra a equipe do Botafogo, agora então o Nova Iguaçu vai jogar contra o Flamengo. E só pra gente complementar essas estatísticas que são interessantes, desde 66 um time de menor investimento não é campeão do Campeonato Carioca. Na época, o inesquecível Bangu. Pois é, você falou aí, o Nova Iguaçu fundado em 1º de abril, mas não é mentira nenhuma. É verdade, completa verdade aqui no futebol carioca. O Nova Iguaçu se estabelecendo ainda mais aqui no futebol do Rio de Janeiro, chegando então a essa final inédita, muito merecido. Fica até difícil. O que a gente pode destacar? Eu acho que a gente destaca todo o conjunto, né? Formado pelo técnico Carlos Vitor, porque a defesa é muito forte, o ataque é muito forte, um time muito consciente. E o técnico Carlos Vitor falou: vamos enfrentar o Flamengo, não vamos mudar em nada a nossa forma de jogar. Deu certo, né? Chegou até aqui fazendo esse tipo de jogo. Passou muito bem pelo Vasco, em momento nenhum parecia que era um confronto já de grande contra time menor, vai jogar por uma bola, em momento nenhum o Nova Iguaçu botou a bola no chão, jogou muito bem, merecido, palmas aqui para o Nova Iguaçu. A gente que está cobrindo aí o Nova Iguaçu desde o ano passado aqui no Todas as Divisões, ficou muito feliz de ver, né, esse desenvolvimento da equipe. E agora torcer também para conseguir fazer uma boa Série D, né? Para conseguir manter o elenco. A gente sabe que tem algumas questões de contrato. Os jogadores se valorizam, né? Claro. O Bill, por exemplo, é o jogador mais em questão, né? Tá emprestado só até abril, provavelmente não vai continuar, mas tem outros jogadores que destacam. Carlinhos, o Iago, também que não pertence ao Nova Iguaçu, jogadores emprestados, jogadores que terminam o contrato, que estão valorizados. A gente sabe como é que é, mas a gente vai então seguir. Aí o futebol dá uma pausa agora, né? Mas dos outros 2 finais de semana nós teremos as finais do Carioca, né? Final de semana do dia 30 e 31 de abril e também do dia 6, do dia 30 e 31 de março e 6 e 7 de abril teremos as finais do Carioca no estádio do Maracanã. Mas também tivemos outra final definida, né, Gustavo? Que foi a final da Taça Rio. Nesse jogo um pouquinho mais de animosidade, vamos dizer assim, mais confusões. Né, cenas lamentáveis que a gente pode dizer lá no estádio Wilson Rezende, a vitória da equipe do Boa Vista por 3 a 2, que infelizmente acabou ficando ali manchada no final por cenas lamentáveis que a gente não gosta de ver no futebol carioca, né? O jogo terminou 3 a 2 para a equipe do Boa Vista, um jogo polêmico. Tiveram alguns lances polêmicos, a gente não vai detalhar aqui, a gente falou aqui no programa, mas teve talvez um suposto, uma expulsão ali que talvez que não era para ter sido expulsão, um impedimento talvez que não seria marcado para a equipe da Portuguesa. O resultado final foi 3 a 2 para o Boa Vista, que já tinha vantagem do empate. Então se passou ali com uma certa tranquilidade em relação a isso. Mas o jogo foi bastante movimentado. As cenas lamentáveis às quais você se referia aconteceram depois do jogo, né? Teve até um caso de spray de pimenta contra os jogadores da Portuguesa. Também teve policial apontando arma para jogador da Portuguesa. O presidente, né, o vice-presidente da Portuguesa, Marcelo Barros, recebeu o spray de pimenta. Ele fez um depoimento, passou mal. O goleiro Bruno também passou mal, né? O pai do Marcelo Barros, inclusive, foi agredido. Então a gente detalhou isso também. Cenas lamentáveis do nosso futebol carioca. Infelizmente a gente sabe que não vai ser a última vez. E tá tudo lá também no Instagram do Todas as Divisões. Temos vídeos lá mostrando o que aconteceu. Cenas lamentáveis, a gente torce para que não acontece, né? O pessoal acabou se estranhando, acabou muito indignado com a arbitragem. Aí tentou conversar com a arbitragem, aí desencadeia a confusão ali, confusão aqui, a resposta nem sempre é a melhor possível.
Então acaba, infelizmente, a gente tendo essas cenas lamentáveis na semifinal da Taça Rio, mas o Boa Vista chegou à decisão da Taça Rio, vai enfrentar a equipe do Botafogo, que eliminou o Sampaio Corrêa. Boa Vista de volta a uma Série D de Campeonato Brasileiro, né? A gente recebeu ontem, no Todas as Divisões, o diretor executivo do Boa Vista, quem está ali por trás também desse planejamento do clube, o Diego Coppe, que falou um pouquinho pra gente do planejamento do Boa Vista, falou que é isso mesmo. A equipe está com novos gestores que vindos de Portugal e que querem colocar o Boa Vista no cenário nacional. Em 6 ou 7 anos, talvez chegar até uma Série B, e que esse é o primeiro passo. Boa Vista, que não disputava uma Série D desde 2021, vai voltar à 4ª divisão no Campeonato Brasileiro. Quem sabe até uma vaga direta na Copa do Brasil, se vencer a Taça Rio, né? Exatamente. Até se não vencer também, se alguns cariocas forem para Libertadores pelo Brasileirão, vai abrir vaga pelo Campeonato Carioca. É isso, né? O Diego Coppe falou com a gente, uma entrevista contando como é que ele montou esse elenco do Boa Vista, finalista da Taça Rio, contou como é que esse esquema, né, de mapeamento, esse processo que ele usa para poder... se monta um elenco, né? Para ele poder identificar os jogadores. Eles falaram que assistem campeonatos estaduais do Brasil, também tá de olho no que acontece pelo mundo, até para poder atrair, né, jogadores para disputar o Carioca. Ele disse que o Boa Vista é uma marca consolidada que quer atrair cada vez mais visibilidade a partir desses jogadores. E ele disse o seguinte, né, os jogadores que estão no Boa Vista agora não são apenas para esse Carioca. Ele quer o jogador já pensando no ano que vem, no Carioca do ano que vem, no Brasileirão da Série D do ano que vem, na provável Copa do Brasil do ano que vem. Então é um processo, é um projeto longo, é um projeto de longo prazo, não um projeto de pequeno prazo. O Boa Vista que ficou conhecido nos últimos anos por fazer apenas times bons, mas apenas pro Carioca, e depois sai todo mundo, até porque... Muito medalhão, né? Muitos jogadores já consolidados, que passaram aqui pelo futebol do Rio de Janeiro. Até porque também não tinha calendário no segundo semestre, só que ano que vem vai ser diferente. Vai ter Carioca, já vai ter a Série D do Campeonato Brasileiro e também pode ser que tenha a Copa do Brasil. Então é isso, vamos ter Botafogo e Boa Vista também nessa final de Taça Rio. Também vamos ter a definição das datas ainda pela FERJ, né? Já que vão ser os locais. Pode ser que a final seja um pouquinho antecipada, a pedido do Botafogo, mas nada está definido ainda. E a gente vai ficar de olho aqui para ver o que acontece nessa final de Taça Rio. Lembrando que o campeão conquista essa vaga direta na Copa do Brasil, mas é como o Gustavo explicou. Se tiver mais outros cariocas se classificando para a Libertadores, vai abrindo mais vaga via estadual. Pode ser que até o vice, até quem sabe o Sampaio Corrêa, que foi eliminado, ficou em 8º na classificação geral, consiga isso. Foram em 3, 4 cariocas para a Libertadores. Mas nós, Gustavo, também no programa de ontem continuamos a apresentar equipes que vão participar da Série C do Campeonato Carioca, a 5ª divisão do nosso estadual. Ontem foi dia de papo com o Luiz Otávio, ele que é vice-presidente do União Central, que falou um pouquinho mais sobre a história do clube, né? A história é muito interessante, time criado por camelôs da Central do Brasil, né? Ali no bairro, primeiramente no bairro da Penha, mas muito interessante a história. Ele falou também um pouquinho desse processo de montagem do elenco, né? Muitas peneiras que eles têm que fazer. É uma realidade completamente diferente, né? Da elite que a gente vê no futebol carioca. Exatamente, até porque a Série C do Campeonato Carioca é um torneio em sua maior parte sub-23. Apenas 5 jogadores acima dessa idade de 23 anos são permitidos. Então o processo de captação, a gente sabe que é muito difícil para os clubes, principalmente no quesito de financeiro e também de visibilidade, atrair jogadores para disputar a 5ª divisão do Rio. Mas ele conta que é um projeto árduo, cansativo, mas que dá resultado. Muita gente também quer fazer parte dessas peneiras, quer tentar disputar o campeonato da Série C do Campeonato Carioca pelo União Central e também pelas outras equipes. Então a gente conseguiu seguir essa nossa série. A gente já conseguiu trazer também outro entrevistado aqui, o Alex Arruda, clube de Petrópolis, o Veracruz. Ele que é o gestor do Veracruz. O Alex Arruda falou com a gente um pouquinho como é que é o clube. E agora recebemos ontem aqui no programa o nosso querido Luiz Otávio, vice-presidente de futebol do União Central, que vai disputar mais um ano a Série C do Campeonato Carioca. É isso, é muito papo bom. Teve o Diego Coppe, diretor executivo de futebol do Boa Vista, Luiz Otávio, vice-presidente de futebol do União Central. E se alguém perdeu a entrevista, como é que faz? O Spotify da Rádio Roquete Pinto, muito fácil, lá você confere. Também vai conferir nosso material produzido especialmente para você sobre o Nova Iguaçu. Tem sonoras exclusivas do Bill, do Carlinhos, do Carlos Vitor, do Andrezinho, tudo ali na beira do campo ali. Então notícias sonoras, depoimentos fresquinhos.
Exatamente. Assim que classificou, já falou com a gente. Também tem um material de toda essa repercussão da confusão em Saquarema, envolvendo Boa Vista e Portuguesa. Além, claro, também do nosso giro de notícias. Teve grupo da Série D sorteado, os times do Rio vão ficar no grupo A6. Tem técnico novo, equipes de treinadores novos na Série A2. Americano, Cabo Friense, né? Então, assim, o conteúdo é recheado do muita programa. Muita notícia. E você confere lá. E também, é importante destacar isso também, o seguinte. A gente posta no nosso Instagram, em primeira mão, várias notícias. Sim. Que a gente, às vezes, só comenta no programa, mas antes já tá lá no Instagram. Tá nos nossos stories, tá no nosso feed, vídeos exclusivos, fotos. Então é isso, segue lá no nosso Instagram, @todas as visões, além do Instagram da rádio, né? Exatamente, Rádio Roquete você pode seguir também, porque Todas as Divisões é toda segunda-feira, 10 horas da noite, mas ao longo da semana você também pode ir se atualizando desse universo do futebol de menor investimento lá pelo nosso Instagram, @todas as divisões. Então é isso, Gustavo. Mais uma semana de Todas as Divisões na rede aqui no YouTube da Rádio Roquete Pinto. Você segue aqui o nosso canal no YouTube da Rádio Roquete Pinto, deixa seu like, compartilha com quem ainda não conhece o Todas as Divisões, mostra pra ele aí o Todas as Divisões na rede, que a gente sabe que com certeza ele vai gostar bastante. Até a próxima semana que vem a gente tá de volta com mais um Todas as Divisões na rede, com tudo que acontece aqui no futebol do Rio de Janeiro. Valeu, pessoal! Valeu!